Hoje nós vamos falar do início da perseguição, é a lição número 4, e os textos que a gente vai ler estão entre o capítulo 3 e o capítulo 4 de Atos. E dentro da estrutura do livro de Atos, o capítulo 3 até o capítulo 8, você vai ter a narrativa do progresso da igreja primitiva em Jerusalém. A partir do capítulo 8, a região vai mudar, tá? Mas eu quero falar hoje, a revista hoje, ela se detém especificamente do capítulo 3 ao capítulo 4. E aqui tem um panorama para a gente entender o que a gente vai falar hoje, quais são os eventos que estão abarcados na aula de hoje, né? Então você tem aqui, em Atos 3, de 1 a 10, você tem o milagre da cura de um deficiente físico. Pelo poder de Jesus, Pedro cura um deficiente físico que estava lá na porta do templo. Atos 3, de 11 a 26, isso ajunta uma multidão e você tem Pedro novamente pregando para essa multidão, ou para essa outra multidão, tá? A partir do capítulo 4, as autoridades veem isso e Pedro e João são presos, para que no dia seguinte pudesse defender, tá? Capítulo 4, 23 a 31, Pedro e João são soltos, eles voltam para a comunidade, para a igreja, e a igreja ora por eles, pedindo o quê? Coragem. E do capítulo 4, do 32 ao 37, há um resumo de como era a vida dos seguidores de Jesus em Jerusalém. Então esse é o sumário ou o esboço do capítulo 3 e 4, os eventos ocorridos ali, e é o que a gente vai ver hoje, só que de uma outra perspectiva, porque a revista, ela olha para esses eventos sob 3 perspectivas. Na perspectiva do povo em geral, na perspectiva das autoridades religiosas judaicas e também na perspectiva dos apóstolos, tá? Então, vê se a gente consegue ver essas 3 perspectivas hoje. Então, vamos começar com o povo, né? Diz a lição 1 aí sobre o povo. Quem era aquele povo? Em primeiro lugar, está escrito aí que era um povo carente, tá? E aqui eu quero lembrar você que o ministério de Jesus, ele atendia pessoas excluídas da sociedade, não é? Pessoas excluídas da sociedade, e essa realidade a igreja primitiva ia também lidar, não ia ser diferente. O mundo de Jesus era o mesmo mundo da igreja primitiva. Os problemas eram os mesmos, o contexto era o mesmo. Então, por isso a igreja primitiva, ela começa num contexto social onde existia muita pobreza, muita miséria, muita doença e muitas pessoas excluídas da sociedade. Era o mesmo mundo de Jesus. Então, teria o mesmo ministério que Jesus teve. E agora eu vou pedir para alguém ler para mim Atos, capítulo 3, versículo 1 e 2. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Então, a revista lembra a gente aí que esse lugar onde esse sujeito, né, provavelmente a família levava ele lá pedir esmola, e ele estava lá há muito tempo, a vida toda ali, era um lugar chamado Porta Formosa. Essa porta tinha, de acordo com os estudiosos, né, os arqueólogos, 22 metros de altura. E era uma porta coberta de bronze vindo de Corinto. Então, era uma porta, era um negócio majestoso de você olhar. Sabe, aquelas arquiteturas majestosas, coisa linda. E veja o contraste, né? Aquela glória, e ali mesmo debaixo daquilo, um mendigo, né? Um morador de rua, uma pessoa com deficiência física pedindo esmolas para sobreviver. Então esse era o mundo, né? E esse era o povo daquela época, um povo carente. Povo carente tanto fisicamente, materialmente, como espiritualmente. Pergunto para você, hoje está diferente? Não está, né? A gente vive no mundo também assim, né? No mundo cheio de desigualdade,
né? No mundo onde tem coisas lindas, coisas ricas, onde tem obras assim incríveis, e embaixo dessas obras também temos pessoas carentes. Também temos pessoas excluídas, né? E qual que é o desafio da igreja hoje? É o desafio da igreja daquela época. O desafio da igreja hoje é fazer diferença. Então a nossa missão não é apenas pregar o evangelho, mas a nossa missão também é, como ensina lá Tiago capítulo 2. Se lembra que está escrito em Tiago capítulo 2? Chega lá uma pessoa necessitada na igreja, Tiago fala, vocês não podem fazer uma oração e mandar embora. Né? Chega lá o sujeito precisando de roupa, de comida, vocês oram e mandam embora e Deus abençoe? Não, vocês têm que fazer algo de concreto por essa pessoa. E esse é o desafio da igreja hoje, né? Se envolver com essa questão de ajudar as pessoas de uma maneira mais concreta. Tá? A revista continua dizendo que era um povo também, além de carente, um povo culpado. Por que um povo culpado? Porque depois que aquele homem ele é curado por Pedro, né? Pedro até fala para ele, Pedro e João, olha, a gente não tem dinheiro, mas o que a gente tem a gente vai dar para você. E eles curaram aquele homem e a multidão ficou espantada porque via aquele homem a vida inteira ali mendigando. E agora, e deficiente físico, agora ele estava pulando. E ele estava louvando a Deus. E aí junta uma multidão e Pedro aproveita para fazer o quê? Um discurso. E nesse discurso, Pedro destaca que aquele homem tinha sido curado pelo poder de Jesus. O mesmo Jesus que aquele povo que estava ali para ouvir, crucificou. O mesmo Jesus que aquele povo preferiu que ficasse preso e que Barrabás fosse solto. Tá? Vamos ler agora Atos 3, 14 e 15. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas disso. Tá vendo? Então Pedro falou na cara deles, vocês mataram uma pessoa santa e justa e preferiram um bandido. Lembre-se que esses fatos da crucificação aconteceram algumas semanas antes. Nós estamos algumas semanas depois da crucificação e da ressurreição. Então isso tudo estava na cabeça daquele povo ainda. Tá? E provavelmente Barrabás, que foi solto, podia estar por ali. Podia estar por Jerusalém, livre, leve e solto, como diz o povo, né? Mas aquele povo preferiu Barrabás solto do que Jesus livre entre eles. Então era um povo, nesse sentido, culpado, tá? E qual que é a aplicação que a gente faz? Assim também acontece hoje, né? O mundo hoje prefere o quê? O mundo prefere o diálogo? O mundo prefere paz? O que o mundo prefere? Bomba. Né? Vai ver quantas nações investem em poderio bélico. O dinheiro que é investido em desenvolver arma que dá para destruir 3, 4, 5 vezes o planeta Terra. O dinheiro que é investido nisso, que podia ser investido em melhorar a vida das pessoas, em acabar com doenças, em acabar com fome. Você pode falar, pastor, você está sendo agora ingênuo, está sendo idealista. Mas a verdade é a seguinte, o mundo é mau. Né? O mundo é mau, as pessoas são más. E a Bíblia fala claramente isso. Você lembra dos versículos bíblicos? Olha, 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. Romanos 3,23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3,10. Não há justo nenhum sequer. Então esse é o retrato do mundo hoje. E a culpa era a marca mais evidente daquele povo. E também é a marca do mundo de hoje. Tá? Efésios 2,12, Paulo vai dizer a respeito desse mundo de hoje. Ele diz que as pessoas sem Deus, elas estão sem esperança, sem Deus no mundo. Então, diante de um mundo assim, que a gente sabe que é mau, qual deve ser o teor da mensagem da igreja? Será que a igreja tem que pregar como ficar rico em 10 passos seguindo Jesus? Será que essa é a mensagem da igreja?
Entre aqui e fique rico, em 5 cultos a gente já garante o retorno. Né, Mick? 5 cultos já tem um retorno financeiro ou o seu dinheiro de volta. É essa a mensagem que a igreja tem que pregar para esse mundo, gente? Não. A mensagem que a igreja tem que trazer a esse mundo é o quê? A mensagem do amor de Deus, a mensagem do arrependimento, a mensagem de mudança de vida, a mensagem de confissão de pecados. Que é a mensagem que Pedro pregou, né? Pedro não pregou lá para o povo ficar rico, né? Apesar de toda a miséria. Pedro pregou o evangelho. Continua aqui. Era um povo também confuso. Por quê? Porque havia entre o povo falta de conhecimento, confusão religiosa. Aquele povo que Pedro estava pregando, que se ajuntou ali para ouvir, eles não conheciam Jesus, eles não conheciam a palavra e eles seguiam a falsos líderes. Então, agora veja uma coisa interessante aqui, porque Pedro fala na cara deles, né? Ó, vocês mataram Jesus. Vocês libertaram um bandido que está livre entre vocês agora, e vocês não quiseram Jesus, que só falou de amor, livre entre vocês. Mas é interessante porque Pedro, vendo essa confusão das pessoas, Pedro não as odiava. Na sua mensagem, Pedro não falou assim, ó, preste atenção agora, seus miseráveis pecadores. Pedro não falou isso, tá? O que ele diz no versículo 17? Atos 3,17. Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo. Agora eu sei que vocês fizeram por ignorância, mas qual que é o termo que ele usa? Irmãos. Agora, meus irmãos. Olha que interessante, né? O apóstolo Pedro, na sua pregação, ele procura o quê? Se conectar. Ele sabe que aquele povo é culpado, ele sabe que aquele povo é carente, mas ele sabe que aquele povo é confuso. Então ele quer se conectar com aquelas pessoas. Até porque Pedro mesmo, você se lembra? Havia negado Jesus anteriormente. Então Pedro se identifica com isso. Mas Pedro explica no seu sermão o seguinte, que pecar na ignorância ainda é pecado e ainda precisa de perdão de Deus. Então, meus irmãos, para a gente pensar, a nossa igreja, ou as nossas igrejas, nós vivemos num mundo cheio de maldade, num mundo cheio de pecado, e nós não concordamos com essa maldade, com esse pecado. Mas o grande desafio para a igreja de todos os tempos, sabe qual é? É não perder a conexão com as pessoas. Pedro preocupou-se com isso. O povo era culpado, o povo precisava de uma mensagem, mas Pedro teve essa conexão. E a gente tem que tomar cuidado para não perder a conexão com as pessoas. Pedro procurou modular sua abordagem de uma maneira a alcançar o coração dos ouvintes. Porque muitos deles, como naquela época, erram porque não conhecem a Deus. Agora, como é que a gente, como igreja, perde a conexão com as pessoas? A gente pode perder. Né? A gente perde a conexão com as pessoas quando a gente acha que só a gente merece o céu porque é melhor que os outros. Né? Você já não ouviu isso? Eu não gosto de crente porque crente se acha, manda todo mundo para o inferno e só eles vão para o céu. Quer dizer, perdeu a conexão aí. Nós não somos salvos porque somos melhores. Não é mesmo? Não somos salvos porque somos melhores. Então, quando nós começamos também, a gente perde a conexão com as pessoas quando a gente começa a odiar o pecador e não o pecado. Quando a gente perde esse olhar de compaixão, de misericórdia, porque Pedro viu aquela multidão que preferiu Barrabás, mas ele olha com que olhar? Com misericórdia. Eles não sabem o que estão fazendo, né? Então, quando a gente começa a olhar as pessoas que não são evangélicas ou não têm a Jesus com ódio e não com compaixão, a gente perde também essa conexão com elas. A gente também perde a conexão com as pessoas quando a gente nem evangeliza porque a gente acha que não merecem. Esse aí eu nem prego o evangelho para ele porque esse aí não merece, esse é um lixo mesmo. Então você já perdeu a conexão. Então é muito importante a gente refletir como igreja, meus irmãos, porque a gente tem que ser uma ponte, né, para que as pessoas seguem a Deus. Mas se a gente não tomar cuidado, e se a gente for no espírito do nosso tempo, né, onde as pessoas estão cada vez mais divididas, e isso reflete nos países, né, a gente vai também ficar um grupinho fechadinho,
né? Que acha que vai pegar um ônibus fechado para o céu e que ninguém mais entra. Tá? O que nós podemos dizer das autoridades? Até uma imagem ali, ó. Eu tentei pegar uma imagem do pessoal, prendeu, né? Pedro e João lá em cima à direita e as autoridades ali os acusando. Mas a primeira coisa que a revista coloca é que as autoridades eram os acusados, tá? Você lembra que esse templo de Jerusalém, onde Pedro e João estão agora pregando o evangelho e curar aquele homem, esse templo é o terceiro templo. Esse templo é o templo de Herodes, tá? Herodes construiu esse templo englobando o templo antigo. E era uma coisa majestosa, tá? Era um lugar muito grande, era um lugar, a gente já viu que em outras aulas, muita gente naquele lugar. Então, lugar que tem muita gente é lugar crítico para segurança, né? Então havia uma equipe de seguranças e sacerdotes, né, que faziam turnos lá para ver se não tinha problema. E quando aquela turma, aqueles sacerdotes, né, eles vão ali e vem aquela multidão e vem Pedro pregando, logo eles prendem João e Pedro. Mas mesmo eles prendendo os apóstolos, nada impediu o evangelho, porque o versículo 4, se você reparar, passa meio despercebido, mas diz o texto aí que mais 5.000 se converteram na pregação de Pedro. Tá? Aí os teólogos aí discutem, mas foi acrescentado mais 5.000 ou somou-se ao todo 5.000, com aqueles 3.000 do capítulo 2. Né? Não se sabe bem ao certo. Mas houve um grande acréscimo naquele dia, mais gente. Então não adiantou prender. E no dia seguinte, quando o Sinédrio interrogava os dois, né, o Sinédrio é esse lugar onde os judeus se reuniam, as autoridades judaicas se reuniam, e eles tinham um certo poder político para decidir sobre justiça, eles queriam saber em nome de quem e com que poder curavam aquele homem. Só que quando Pedro começou a falar, a resposta de Pedro tinha muito mais coisa que eles queriam ouvir. Quer dizer, foi além do que eles queriam ouvir. Pedro falou coisa que eles não queriam ter sabido. Alguém lê para mim, Atos 4:10. Pois então os senhores e todo o povo de Israel, fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo, de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram, e que Deus ressuscitou. Pedro já foi de novo, né, com a voadora, né? Falou, ó, a gente curou em nome de Jesus, aquele Jesus que vocês crucificaram. Então, aqueles homens estavam procurando culpa em Pedro e em João, mas o apóstolo Pedro não perdeu a oportunidade, ele teve coragem para mostrar a culpa daqueles líderes pela morte de Jesus. E de fato, né, meus irmãos, a gente lê lá os relatos de Jesus no Novo Testamento, o que os judeus queriam toda hora, né, os líderes judaicos? Procuravam uma chance para matar Jesus, procuravam uma chance para matar Jesus. A gente vê isso mais de uma vez, até que conseguiram, né? E Pedro fala para eles ali na cara. Então eles também eram os acusados, mas eles eram também ressentidos. Atos 4:2. Eles ficaram muito aborrecidos, porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado, e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Eles ficaram aborrecidos, porque os apóstolos estavam pregando que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E aqui entra uma questão interessante, que esses sinédrios aqui, eles eram muito mais ocupados pelos saduceus. Havia os fariseus, né, que era uma seita judaica, e ela era muito querida pelo povo, né, porque eles tinham uma ligação política lá quando Israel quis se revoltar contra os romanos. Mas tinha também os saduceus. Os saduceus, eles não criam na ressurreição. Você lembra que chegou um pessoal para Jesus e falou assim, Jesus, temos uma dúvida, se um sujeito casa com uma mulher, ela morre. Não, uma mulher casa com um sujeito, ele morre, e aí ela casa com o irmão dele, ele morre, aí casa com o irmão dele. Lembra esse pessoal? Eles queriam colocar Jesus numa situação ridícula, né? Quem que ela vai ser esposa lá no céu, né? E Jesus responde, no céu não tem casamento, não funciona como aqui. Mas esse grupo que quis fazer essa pegadinha em Jesus eram os saduceus. Eles não acreditavam em ressurreição. Tá? Os fariseus acreditavam, aceitavam até, mas os saduceus não. E
eles se incomodaram com a mensagem. Agora pense o seguinte, porque aqueles líderes, algumas semanas atrás, tinham crucificado Jesus. Na cabeça deles, eles pensavam assim, bom, tínhamos um problema, nos livramos do problema. Mas agora o que estava acontecendo? Tudo começou de novo. Né? Por quê? Porque agora, essa palavra aqui no versículo 2, traduzida aí como ressentidos, né? Aborrecidos, ela tem o sentido, sabe, daquela pessoa que já está estafada, já está desgastada, já não aguenta mais uma coisa. Você já teve assim? Não aguenta mais. Né? A época da Covid aí, chegou uma hora que a gente não aguentava mais notícia da Covid, né? A gente não aguentava mais. É essa situação desse pessoal ouvindo a pregação de Pedro e João. Ressentidos, não aguenta mais eles falarem de ressurreição. E Jesus incomodava, mas Jesus era um. Agora você está pior, porque agora tem 12 apóstolos, poderosos representantes, sem falar 5.000 pessoas que se converteram a essa mensagem. Ressentidos. Então, meus irmãos, o que a gente aprende aqui? Pregar o verdadeiro evangelho incomoda. Tem aquela musiquinha, né, do elefante que incomoda muita gente, né, que a criançada canta, né? Depois 2 elefantes incomoda muito mais. Pregar o evangelho também incomoda muita gente na sociedade. E eu tenho aprendido, infelizmente, que o fato de uma igreja crescer não incomoda só quem não é crente. Às vezes incomoda até crente. Porque é uma disputa entre igrejas hoje em dia, e uma igreja cresce e perturba outras igrejas. Nossa, mas estão crescendo e a gente não está. Né? E uma coisa eu aprendi, sabe? Que ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto, né? É só árvore que dá fruto que leva pedrada. Na Avenida das Mangueiras, lá em Tatuí, o pessoal costuma caminhar, é uma avenida da prefeitura cheia de mangueira, né? Quando eu era criança e tinha manga lá amarelinha, você tinha que passar com guarda-chuva lá. Que o pessoal tirava pedra para cima, hein? Para pegar as mangas, ó. E pedra já viu, né? Você sabe para onde vai, você não sabe onde cai, né? Era perigoso. Árvore que tem fruto leva pedrada. Então, esse é um desafio da igreja, eu acho, sabe? Porque a gente tem que ter foco para a gente não se amargurar com a inveja, com os ciúmes daqueles que não querem ver o nosso crescimento. A gente não pode se amargurar com as oposições que a gente recebe. Seja da sociedade, seja do que vier. Porque senão a gente se amargura também. A gente fica ressentido também. E a gente tem que ser igual a igreja primitiva. Ah, vocês estão ressentidos, aqueles líderes? Ah, mas nós estamos pregando. Nós queremos fazer a igreja crescer. Esse é o desafio. Aqueles homens também eram admirados no sentido, não que eles eram admirados, mas que eles admiravam os apóstolos. Atos 4:13. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Admiraram, né? Por quê? Os apóstolos, gente, faziam parte do povão. Os apóstolos eram povão. Os apóstolos, eles não eram profissionalmente treinados, como os escribas, por exemplo. Os escribas passavam a vida inteira estudando a Torá. Eles escreviam, né? Eles faziam cópias da Torá, e nisso eles iam aprendendo a Torá e preservando os textos antigos, né? Porque aquilo se estragava muito fácil, o papel. Eles não eram treinados nas minúcias da lei de Moisés, como os fariseus, como os saduceus, que sabiam tudo, sabiam argumentar, tinha tudo na ponta, eram eruditos, né? Os apóstolos eram povão, e aí quando aqueles fariseus, saduceus, aqueles líderes judaicos treinados a vida inteira na Bíblia, na Torá, na Bíblia deles, eles olham para aqueles homens do povão e dizem, ué, de onde vem isso aí? Né? Eles ficaram impressionados, e o que diz o texto? Reconheceram que estiveram na companhia de Jesus. Esse pessoal, para estar desse jeito, andou com Jesus. E essa é uma aplicação muito importante para a gente, né? Porque o maior desafio, meus irmãos, é as pessoas olharem para a gente e terem a mesma reação. Né? Não é testemunho, né? Lá, esse aí está na igreja, mas
nem sabe o que está fazendo lá, né? Esse aí carrega a Bíblia debaixo do braço, mas é só para segurar alguma coisa. O desafio, meus irmãos, é as pessoas olharem para nós e falarem assim, olha, essa jovem, esse senhor, ele andou com Jesus, ele anda com Jesus. Porque na atitude dele, no amor que ele expressa, nas coisas que ele faz, tá? Que as pessoas possam olhar para nós, meus irmãos, e dizer isso, né? Este anda com Jesus. E por fim, eles eram ameaçadores. Olha o que diz o capítulo 4, 21. Que não deu para fazer nada com Pedro e João. E olha o que eles fazem agora. Atos 4, 21. Aí o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza ainda, e depois os mandou embora. O Conselho não pôde castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. Eles não queriam ter liberado assim, sem fazer nada. E acredite vocês, lembra aqui que eles fizeram algumas semanas atrás? Eles crucificaram a Jesus. Só que tinha muita gente lá fora louvando a Deus, 5.000 pessoas, não ia ficar legal, né? Então o que eles fizeram? Eles ficaram meio de mãos atadas, eles então liberaram os apóstolos e ameaçaram, né? Mas tenha certeza que se eles pudessem, gente, eles teriam feito muito mais com Pedro e João. Muito mais. Só não fizeram por causa do povo. E aí você vê uma coisa que a Sueli estava falando, né? A perversidade dos líderes, meus. A profunda perversão daqueles líderes religiosos nos faz pensar o quanto o poder corrompe as pessoas. Né? O quanto o poder corrompe as pessoas. E aí eu fico pensando Paulo, o apóstolo Paulo, lá da prisão, ele escreve uma carta para Timóteo, a última carta dele. E até o filme, né, Sueli, mostra isso, né, no finalzinho do filme lá, Paulo, apóstolo de Cristo, Lucas pega a carta, né, e fala, ó, essa aqui é para Timóteo, que vai lá para a igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo fala lá em 1 Timóteo capítulo 3? Paulo fala do requisito para ser presbítero e diácono, para ser pastor e diácono. E lá ele enumera qual a qualidade. E eu fico pensando, né, Paulo olhando para esses líderes judaicos, perseguindo o povo, embebedados de poder, de política eclesiástica, e ele olha para a igreja que está nascendo, e aí ele escreve para Timóteo, olha, vocês vão escolher liderança de vocês agora? Esses são os critérios, para que a gente não caia naquele erro, sobre os apóstolos. Em primeiro lugar, não tinha como segurar, porque havia poder. Né? Havia poder de Deus. O poder que vinha de Deus se manifestava de diversas formas na vida dos apóstolos. E é por isso que o ofício apostólico foi naquela época. Né? Foram sinais extraordinários, foram milagres, eles tinham dedicação, eles tinham coragem. Se viu? Pedro negou Jesus e agora ele fala as coisas na cara da multidão, na cara dos líderes, ele tem sabedoria. E além do Espírito Santo, que estava ali abençoando eles, dando poder, a igreja naquela época orava. Se lembra do sumário que eu passei no começo da aula? Agora a gente está entrando naquela parte em que os apóstolos são soltos e eles voltam. Eles voltam para a igreja, para a comunidade. E olha o que acontece quando eles voltam para a comunidade. Atos 4, 29 a 31. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança, para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Então o que acontece? Eles voltam para a comunidade ora. Você viu a oração no versículo 29? Senhor, olha para a ameaça que está sendo feita. A gente está sendo ameaçado. E dá confiança e coragem para os seus servos pregarem. Olha a oração da igreja por aqueles homens. Dá confiança para eles pregarem. E aí, versículo 31, quando eles terminaram de orar, o lugar tremeu. Né? Como um sinal ali de poder. Então, gente, o que isso ensina para a gente? A igreja orando,
por Pedro e João pedindo, e pelos líderes pedindo que Deus dê coragem para eles. O que isso ensina para a gente? Ensina que perseguição, oposição, desanima os líderes. A gente está acostumado a ver nossos líderes e das igrejas tal, e a gente acha que são pessoas assim, nossa, mas nada derruba, né? Tá firme, tem unção. Sim, tem que ter mesmo unção. Mas as pessoas desanimam. As pessoas desanimam. As pessoas com oposição, com perseguição, isso pode desanimar. Então é importante que a igreja, nós, igreja, sempre oremos pelos nossos líderes. Sempre oremos por aqueles que estão à frente, por aqueles que têm mais responsabilidade, que estão trabalhando. Eu não estou falando só do pastor, estou falando de toda a igreja, a equipe, todo mundo que se dispõe a essa liderança. É um alvo mais fácil, né? Porque se você derruba um líder, é mais fácil derrubar o resto. E é importante que a igreja sempre apoie em oração aqueles que estão à frente, apoie emocionalmente, né? Suporte. Para quê? Para que o líder, para quem está à frente, seja ousado e corajoso e não se curve diante de ameaças. Essa é a lição que eu vejo aqui. Tá? Agora, eu pergunto para você, se uma igreja não ora, se uma igreja não busca a Cristo, se uma igreja não procura ser cheia de Espírito Santo, qual vai ser a fonte de poder dessa igreja? Vai ser dinheiro? Apocalipse está lá, a crítica a uma igreja que Jesus faz. Vocês são cheios de dinheiro, mas vocês são pobres, cegos e nus. Quer dizer, vocês acham que vocês têm tudo, mas vocês não têm nada. Será que vai ser o poder político? É daí que vem o poder da igreja? O poder da igreja, meus irmãos, vem da oração, vem da presença de Deus, vem de ser cheio do Espírito Santo. E a igreja tem que buscar esse poder como a igreja primitiva. A igreja primitiva tinha esse poder. Esse é um desafio para a gente. Havia também mensagem. Tá? O segundo sermão de Pedro, a gente não vai ter tempo de ler, mas ele foi cristocêntrico, ele colocou Cristo no centro, ele teve uma mensagem de arrependimento e resultaria em 3 bênçãos, diz a revista aí: o cancelamento dos pecados, tempo de refrigério e o envio de Cristo à restauração universal. Então, era uma igreja, né, liderada pelos apóstolos, que tinha mensagem. A mensagem não era carro novo. A mensagem não era dar volta na casa que você quer comprar 7 vezes e declarar que é sua, e o coitado que é dono da casa ali que se vire. Não é, João? Você passa numa moto lá, 0 km na rua, dá 7 voltas, em nome de Jesus, declaro que é minha. Só falta montar e levar embora, né? Mas e o coitado que está financiando lá? E que orou também? E ele? Não, mas ele se vire com Deus, né? Deus é soberano. Não é? Então veja como essas teologias são incoerentes. Essa igreja não tinha essa mensagem. A mensagem dessa igreja era, de fato, evangélica. Porque uma igreja evangélica, ela prega o evangelho. Hoje em dia você tem muita igreja que se chama evangélica, mas a mensagem não é evangélica. E nós, como igreja, meus irmãos, nós temos que nos esforçar para que as nossas mensagens tenham conteúdo bíblico. Para que haja confronto com o pecado. Para que haja esperança da vida eterna nas nossas mensagens. Por isso que você não pode ir embora bravo com o pastor, quando o pastor traz uma mensagem aqui que... Você não pode ir embora bravo. Ah, não, esse pastor nós temos que tirar e colocar um que só fale coisa bonita. Né? Não. É Deus. Você pode até tirar o pastor, mas vem um outro que Deus usa outro, e aí você vai ficar chateado com todo mundo. A gente tem que ser manso ao ouvir a palavra de Deus. Eu gosto daquela ilustração, né, que um irmãozinho ligava toda semana para um presbítero. Quem que vai pregar hoje, meu irmão, na igreja? Ah, vai pregar o fulano. Ah, então eu não vou. Aí na outra semana, quem que vai pregar esse domingo agora? Vai pregar a fulana. Ah, mas então eu também não vou. Aí quem que vai pregar hoje? Ele se cansou, né? Ele falou assim, hoje vai pregar o Espírito Santo. E essa a ideia, né? Vai pregar o Espírito Santo. A gente tem que ser manso para ouvir. A gente tem que amar essa mensagem do Evangelho, lutar por ela, pregar ela e apoiar quem prega. Porque é essa mensagem, de fato, que muda a vida das pessoas. E essa igreja primitiva tinha essa mensagem. Para a gente concluir,
era uma igreja que experimentava fruto, tá? Fruto do ministério. Você viu que 5.000 pessoas se converteram com aquela pregação? O fruto, a Bíblia usa essa imagem de fruto porque o fruto indica a qualidade da árvore, tá? O fruto é bom, a árvore é boa. E qual que é o fruto que aquela igreja começou a apresentar? Eles curaram uma pessoa que estava ali há anos, deficiente, com uma doença, excluída da sociedade. Amor ao próximo. Qual que é o outro fruto? Generosidade cristã, porque lembra o sumário que eu falei do começo? Depois ele vai ser um resumo no final do capítulo 4, como viviam. E eles tinham um princípio assim, se alguém passava necessidade, alguém vendia terreno, eles partilhavam tudo para que ninguém passasse necessidade, porque era um tempo de miséria. Então eles tinham generosidade cristã, eles tinham também comunhão. Era uma igreja que tinha frutos, e os frutos indicavam a qualidade da árvore. Então eu quero concluir com você, resumindo, desculpe que eu tive que correr aqui, senão não dá tempo, e é bastante coisa, né? Então eu seleciono algumas coisas, mas eu quero concluir com a seguinte coisa com você. Qual que é o desafio da igreja hoje? Pegando esses 2 capítulos de Atos. Os desafios, olhando, hoje, em primeiro lugar, amor pelos que sofrem. É o que a igreja primitiva tinha. Segundo, firmeza diante do sofrimento. Os líderes foram presos, são soltos, a igreja ora. A igreja não pede para que a perseguição pare, porque ele sabe que a coisa ia ser complicada. A igreja pede por coragem. Era uma igreja que tinha firmeza diante do sofrimento. A gente também tem que ter, meus irmãos, firmeza diante do sofrimento. Né? O tempo que a gente está vivendo é difícil, mas você tem que ficar firme. E por fim, era uma igreja que honrava ao nome de Jesus. Pregava a mensagem do evangelho e honrava ao nome de Jesus. E aqui eu pergunto para você, a perguntinha que nós vamos fazer essa revista inteira. Que tipo de igreja pretendemos ser? A gente quer ser esse tipo de igreja que ama os que sofrem, que é firme diante do sofrimento e honra o nome de Jesus? Eu acho que esse é 3 pontos para a gente tirar dessa aula.